posicionamento com relação a esses pais que dizem assim: eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive? Dai, eu também já pensei assim também, sabe? Por ter passado tanta dificuldade nisso, eu falo, se um dia eu tiver um filho, eu vou dar tudo que ele tem. Só que isso é ruim. Hoje, na minha visão, né? Eu não tenho filhos, mas eu acho que é ruim. Inclusive, nós estamos criando uma sociedade assim, das coisas muito fáceis, as pessoas estão perdendo essa motivação de vida. Tem muita adolescente que quer mais, cada vez mais, só que ele tem tudo muito fácil, os pais dão. Porque os pais, geralmente, as pessoas aí acima dos seus 30, 40 anos, foram pessoas que não tiveram uma vida tão fácil. Agora que as coisas estão começando a ficar mais, assim, melhor para o brasileiro, hoje todo mundo, a maioria das pessoas hoje tem acesso à internet, a celular. Só que se você voltar 20 anos atrás, não era assim as coisas, né? Então hoje, que eu me lembro, meu primeiro celular, eu acho que eu tive, deve ter uns 15 anos atrás. Eu lembro que eu tinha um tijolão, meu primeiro celular, que eu comprei com meu dinheiro trabalhando, e era caro, viu? Aquele, se alguém já teve, sabe aquele celular Nokia, um tijolão? E era caro, não era tão fácil. Hoje, a minha sobrinha de 7, ela ganhou um celular, acho que com 5 para 6 anos, ela ganhou um celular. E não é um celular bom, né? Com várias coisas modernos de hoje. Só que há 20 anos atrás, para você conseguir um celular que só ligava, você ainda tinha que saber qual era a operadora da pessoa para poder ligar, porque era caro ligar, né? E mandar mensagem. Não tinha tantos recursos que nem a gente tem hoje. E aí, assim, as crianças hoje têm tudo com mais facilidade. Hoje ela quer um tênis de marca, ela tem um tênis de marca, porque hoje o consumismo, o mercado capitalista também induz as pessoas a gastar, a querer mais. E aí, muitos adolescentes, eles querem se... Ai, desculpa, meu gato entrando no meio. Muitos adolescentes, eles querem estar enturmado, né, com o pessoal ali. E geralmente os adolescentes gostam de marca, de tênis de marca, roupa de marca. E eles querem estar naquele meio. E muitas vezes os pais são até assalariados, ganham um salário mínimo. E aí faz, né, como o pessoal fala, das tripas corações para poder dar aquele celular, para comprar aquela camiseta, comprar aquele tênis. E muitas vezes esse adolescente, né, que geralmente é nessa fase, né, depois dos 12 anos, que eles começam a ter uns gostos, né, mais caros, os pais começam a dar. Só que muitas vezes eles não valorizam. E aquilo que vem fácil, que teoricamente é fácil, os pais deram, eles não têm essa força de vontade de lutar, de batalhar e de ir atrás dos seus sonhos, né? É uma visão que eu tenho. Eu posso estar errada, entendeu, Dai? Porque eu, na minha adolescência, eu saí muito cedo de casa. Eu saí de casa com 15 anos. Por ser do interior, eu fui morar em outra cidade para estudar. Porque os meus pais, eles não tinham condição de me bancar, de pagar uma casa, um lugar para eu estudar. Se eu quisesse estudar, eu teria que trabalhar. E foi o que aconteceu. Desde os 15 eu trabalho e estudo. Para poder, se eu quisesse estudar, eu teria que trabalhar. E hoje é muito raro você ver um adolescente hoje tentando fazer isso, ele ganhar a própria vida, construir a sua própria vida sozinho. É muito difícil. Porque hoje os pais acabam facilitando. Só que muitas vezes eles não valorizam isso, né? Não E valorizam. aí, Val, você entrou no ponto principal que eu queria Eu falar não quando sei eu se te esse fiz a meu pergunta. pensamento, eu não sei se esse meu pensamento tá correto, daí é a minha visão meio maluca, assim, né? E o que você acha, Não, né, em relação a isso? então, eu acho, não sei se você. Eu acredito que você vai concordar perante o seu posicionamento, né? Porque eu Uhum. sempre pensei assim: vou dar tudo que eu não tive. Nossa, se eu for dar tudo que eu não tive, eu vou dar até, sei lá, acho que roupa, porque eu ganhava roupa uma vez, assim, no ano, né? No meu aniversário, porque eu também tive uma infância muito delicada. Eu nunca passei necessidade alimentar, mas eu também nunca tive abundância. E graças a Deus eu falo, né? Claro, é o que eu até falo com a minha mãe, que a minha mãe fala: ah, mas se você tivesse nascido em uma família rica, você ia reclamar? Porque a minha mãe fala que eu sou muito assim, de não ligar, sabe? Pra mim, nunca tá ruim. Se não tem, eu vou dar um jeito, eu vou atrás. Desde os 9 anos que eu sou assim, pelo mesmo motivo que você, eu não tinha quem me desse. Então eu tinha duas saídas, ou eu iria atrás, ou eu ia ficar sem, e eu queria ter.
E aí minha mãe falou, se você nascesse numa família rica, você ia ser assim? Eu falei, eu não sei. Claro, eu gostaria de nascer numa família rica. Quem não? Né, Val? Quem não? É, Imagina. A gente acredito vai assim ser que o hipócrita. caminho ia ser mais fácil, né? Mas, Dai, mesmo com Só que toda a essa... questão que eu te, Ah, rapidinho, que eu te perguntei foi a seguinte: é sobre dar, né? Vou dar para minha filha o que eu não tenho. E o dia que você não puder dar? E o dia que ela chegar e te pedir um carro, te pedir uma casa, te pedir coisas que estão fora da sua realidade financeira? Você vai frustrar o seu filho, você vai, sabe, desiludir ele, mesmo que sem querer. Então, assim, eu acho que na vida da gente, quanto mãe, eu penso assim. O meu marido, graças a Deus, tem o mesmo pensamento que eu. Eu vou dar, sim, para minha filha muita qualidade de estudo. Ensino o que eu puder fazer, ela vai ter. Nem que seja eu abrindo o YouTube e aprendendo para ensinar para ela, se for o caso de eu não ter condição de pagar. Agora, uhum. a questão é, quando a gente vê esse tipo de atitude de compensação, são crianças feridas, são pais, são mães que cresceram com essa ferida da escassez, essa ferida de que eu queria ter, eu não tinha, e daí espelham a criança deles nos filhos. Porque eu vejo, gente, dentro da minha família, as crianças já estão cansadas de ter brinquedo. Você dá, as crianças nem olham mais, eles jogam pro lado. E eu falo assim, por que é que você tá entupindo essa criança de brinquedo? Ah, tadinha, eu gosto, é meu filhinho. Então, assim, a gente vê compensação por ausência de tempo, compensação por ter tido uma infância difícil e não conseguir ver que o teu filho não tem uma infância difícil. Só que a criança desse adulto, dessa mãe, desse pai, tá tão ferida que eles não conseguem perceber. Então, após eu ter feito a minha especialização em educação financeira para criança, Val, eu concluí que quem precisa de educação financeira são os pais. Porque as Ah, com crianças, elas certeza. estão aptas, entendeu? Uhum. A aprender, a se desenvolver. Eu tiro de exemplo a minha filha. Sabe, a minha filha, ela é um exemplo de uma criança que não se prendeu ao consumismo. Porque eu nunca incentivei isso. Então, se Uhum. você der uma bala a ela, ela vai falar muito obrigada. Se você der uma boneca, ela vai reagir da mesma forma que ela recebe a bala. Porque eu nunca Ah, tive essa questão de, na data tem que dar presente. Esse ano eu até fiz um negocinho de Páscoa para ela, porque ela cresceu e está na escola. Ela falou, mamãe, será que o coelho vai trazer alguma coisa para mim? Aí eu ah, peguei e acabei fazendo uma brincadeirinha, mas com uma barra de chocolate, sabe? Bem simples mesmo. Porque eu não aham. quero incentivar nela essa ideia de que eu tenho que ter. Não, nós temos que ser. Você não tem que ter nada, você tem que ser. Ser uma boa pessoa, ser educado, correr atrás dos seus objetivos, mas tendo valores éticos, valores sociais. Você não precisa de coisas materiais para ser reconhecido dentro de uma sociedade. Pelo menos são esses valores que eu não quero que a minha filha tenha. Sabe? De que eu preciso ter para impor. Não, você não precisa ter para impor, você precisa ser educada, porque a sua educação vai fazer com que você tenha o respeito dos outros e, na mesma proporção, respeite os outros. Isso, muito bem, Dai. Inclusive, Dai, uma das questões também que eu falei para você que me levou a falar de finanças, porque a minha profissão de base, eu sou enfermeira. E a maioria do pessoal do profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e outros, né, colegas de profissão, eles trabalham muito. Muitos trabalham em 2, 3 locais diferentes. A maioria tem filhos, aí ela não tem tempo de passear num parque com o filho, não tem tempo de ensinar uma lição, de ajudar a fazer a lição, mas ela compensa com o quê? Com os brinquedos, Coisas. com coisas. E muitas vezes também com esse mesmo pensamento que você estava falando. Ela teve uma infância difícil e ela acha que precisa facilitar para o filho. Só que nisso ela começa a trabalhar demais e ela nunca tem tempo para curtir esse filho, para passear, para viver momentos com aquela criança. E começa a compensar com brinquedos, com roupas, sapatos. E como você falou, a maioria das crianças às vezes ganha um brinquedo, olhou, legal, obrigada. Daqui a pouquinho mais fácil já está lá jogado. Tem um quarto lotado de brinquedo, a criança nem brinca, nem se importa mais com aquilo. E sem querer, os pais
pais já tá meio que embutindo naquela criança também a ser consumista, porque tá só comprando coisa. Acha que, é aniversário, tem que ganhar. Meu filho tá triste porque não conseguiu isso, aquilo, dou brinquedo. É data de aniversário, é data não sei de quê, brinquedo. Algum tipo de compensação. E isso acaba criando um ser adulto frustrado. Porque quando a gente chega na nossa idade adulta, a gente vê que as coisas não é fácil assim, né? E às vezes muita gente acaba vindo para a fase adulta com essas, achando que tudo é fácil. E aí, aonde que às vezes a pessoa acha que é fácil, igual você falou do cartão de crédito, eu ganho 2, mas agora eu tenho um cartão de 20 mil reais, eu posso comprar. E aí, onde que a pessoa perde o controle? Porque ela acha que é tudo muito fácil. Porque vem com E essa daí o que nós impressão que é estamos fácil as tendo coisas. como consequência, Val, você é da área da saúde, então acredito que você tenha um contato até maior que eu. Adolescentes em depressão, adolescentes se machucando, adolescentes não tendo bons relacionamentos com seus pais. E daí, quando a gente vai ver a raiz do problema, tá lá atrás. Por quê? Na verdade, o adolescente ele também reflete a criança. Então, é aquela criança que queria ter tido mais tempo com os pais. É aquela criança que queria, às vezes, um passeio, gente, uma pracinha, coisas que não requerem dinheiro. Só que a gente está tão acostumada a ver o financeiro, até porque, como você falou no início da live, a nossa sociedade ela é capitalista. Então, é óbvio que para todos os lados que nós vamos olhar, a gente vai ver incentivo ao consumo. Isso é um fato. Então, cabe a nós termos maturidade para entender que nem sempre o dinheiro ele precisa ser o eixo central, sabe? Deu uma determinada diversão, digamos assim. Existem formas baratas, formas acessíveis de nós conseguirmos proporcionar mais prazer e alegria aos nossos filhos do que presenteando eles com coisas. Verdade, Dai. Inclusive, Dai, eu, nesse meio tempo, eu estudando um pouco mais sobre finanças, assim, eu também acabei conhecendo o minimalismo. E um dos princípios do minimalismo é você viver as experiências. Porque eu acho que eu já estava pegando esse estilo meio minimalista, né? Que eu gosto de viver as experiências, as viagens. Eu sou a louca das viagens, vivo viajando. Que é uma coisa que eu gosto, me motiva, me incentiva. E, por incrível que pareça, cada vez que eu viajo, dependendo do lugar, eu aprendo com outras pessoas, eu vou convivendo. E logo no início, quando eu comecei a viajar, e muita gente também é assim, acha que viajar é comprar coisas. Tem que ir, tem que comprar, tem que trazer uma lembrancinha, tem que trazer não sei o quê. E eu, atualmente, eu falo para você, eu faço minhas viagens, eu não trago exatamente nada de objetos, além das fotos e lembranças maravilhosas, os momentos que eu vivi lá, talvez de comer uma comida daquele local, uma comida regional, conhecer os locais, do que ficar comprando coisas. E muitas vezes a gente vai viajar e compra um monte de bugiganga por lá, traz um monte de lembrancinha para os outros, só que aquilo fica só para juntar poeira e gasta dinheiro sem... para mim é sem necessidade, entendeu? E então hoje eu prezo muito por isso, viver os momentos, viver as experiências, porque são essas coisas que a gente leva para a vida. Igual a gente estava falando de criança. Eu vou falar para você, a minha infância foi uma infância muito simples. Mas eu não lembro de coisas, de bens materiais. Eu lembro dos momentos que eu brincava na rua, que eu jogava bola, que eu brincava de roda com os colegas. Sabe, essas coisas assim, as brincadeiras, aqueles momentos bons. Às vezes, essa semana mesmo, eu vim na casa do meu irmão e a gente lembrando da nossa infância. E a gente morre de dar risada das coisas que a gente fazia, do que a gente aprontava. E como é bom relembrar essas coisas e ver que a gente superou tantas coisas na vida e ver que a gente melhorou muito a nossa vida. Coisas. E não foi a falta de brinquedo, não foi a falta de roupa nova. Porque você falou, você ainda ganhava roupa uma vez por ano. Eu não ganhava roupa dos meus pais. Eu ganhava roupa dos outros, usada. Na época eu morava no interior da Bahia, eu tinha uma tia que morava aqui em São Paulo. E ela ia de ano em ano. Então, quando ela ia, ela levava uma sacola enorme de roupa. E eu ficava super feliz, que eu ganhava, para mim era roupa nova, né? Chegou na minha mão, é nova. Eram roupas usadas, é claro, mas para mim era nova, eu ficava super feliz. E eu nunca questionei os meus pais, quando eu era pequena, por causa disso. Eu também não.
E eu não sou, e eu entendo até essa falo pra sociedade você. questionadora. Eu tenho uma Eu não paixão entendo. muito grande pelo meu pai, sabe? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo meu pai, porque aos meus 15 anos ele me permitiu sair de casa e estudar. Porque ele poderia ter falado, não, você não vai, você vai ficar aqui comigo, vai ficar aqui com a gente, não vai estudar fora. E vira e mexe a gente conversa sobre isso, e eu falo que eu sou muito grata ao meu pai por isso, por ele ter me dado asas para voar, por ter me permitido ir para o mundo, e sair de casa e voar, né? Ir para o mundo mesmo. E conquistar as minhas coisas que eu gostaria na vida. E hoje eu falo para você, eu tenho o maior prazer de levar meu pai para fazer um passeio, de hoje eu poder proporcionar isso para ele. Que hoje, assim, como eles não puderam fazer isso para mim quando eu era criança, hoje eu que faço isso por eles. E eu fico super feliz. E meu pai ama, adora. Quando eu levo para passear, um passeio assim, ele já fica super feliz. Então, é coisas que às vezes a gente fica focado em comprar coisa, ter coisas, objetos, e muitas vezes aí não é aí que você tem que focar. Às vezes é viver as experiências, né?